Olá, bom dia. Vamos chegando mais. Raíssa, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Raíssa. Tô melhor um pouquinho aqui da gripe. Aqui em casa não posso dizer o mesmo de todos. Todo mundo gripado, todo mundo passando mal, mas faz parte, né? Período das viroses, crianças voltando para a escola, é normal. Como eu costumo dizer aqui, né? É só a vida acontecendo. Só a vida acontecendo, é normal. As partes, são as lutas da vida. Por aí tudo bem, graças a Deus. Bom dia, mamãe, sua bênção. Vamos chamando o povo aí, vamos sacudindo o pessoal da cama. Vamos acordar. Amém, amém. Tô melhor assim. Tô um pouco gripado ainda, mas ontem já consegui fazer os atendimentos, já consegui participar de uma reunião. Por sinal, dividir com vocês aí que tem novidade chegando, hein? Tem coisa muito legal para acontecer. Não posso ainda abrir muito sobre o que é, mas em breve vocês vão ver algumas novidades aqui. Coisas muito legais para acontecer. Muito mesmo. Muito bacana. Só esperar o pessoal dar uma chegadinha aí, né? Todo mundo ainda acordando. Volta de live é sempre assim, né? O pessoal acha que acabou para sempre, aí some. Mas vamos começando aqui, vamos se organizando de poder ir retornando as nossas lives aqui matinais, nosso papo matinal. Deixa eu ver aqui. Também dei mole, né? Não avisei a vocês ontem. Eu tinha que ter avisado um pouco mais. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Me ver bem? Só me dá uma posição aí. Só para eu poder continuar e a gente começar aí.
tá me respondendo. Ah, sim, tá me vendo bem. Tá, perfeito. Perfeito. Beleza. Então vamos começar, pessoal. Vamos lá para a gente poder começar o nosso papo matinal de hoje aqui. A gente está adentrando um período aqui. Eu gostaria muito de ter falado com vocês na quarta-feira, né? Mas infelizmente eu fiquei doente, né? Foi difícil. Eu até iniciei as lives na terça-feira, onde eu falei um pouquinho com vocês aqui sobre a questão do carnaval, sobre a experiência que eu tive aqui em Salvador, né? De alguma coisa aqui que foi falado no carnaval aqui em Salvador e que me chamou muito a atenção, né? Que existem outras dimensões e outras esferas de combate na nossa vida, né? Eu até quando vou apresentar para os meus pacientes, as pessoas procuram terapia. A maioria dos meus pacientes vem por indicação, né? Alguns vêm aqui pelo Instagram, tal, mas a grande maioria vem porque alguém já fez terapia comigo, me indicou e a pessoa fica curiosa e às vezes quer saber um pouco mais. E as pessoas perguntam assim: ah, Maurício, qual é o diferencial lá de fazer a terapia com você? Por que as pessoas têm gostado? Tal? Qual tem sido... Eu falo, cara, as coisas às vezes são muito simples, né? Quando a gente vai lidar com o ser humano, a gente precisa lidar com o ser humano por completo. A gente precisa lidar com ele por completo mesmo, levar em consideração todas as partes que compõem a vida de um ser humano. Então uma das coisas que quando eu era mais jovem, assim, era adolescente, eu também busquei terapia na minha vida. E uma das coisas que eu mais ficava assim, pé da vida, cara, ficava chateado, ficava triste, aflito, era de procurar terapeutas e eu não consegui terapeutas que olhassem para mim por completo. Pessoas que me ajudassem por completo. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu procurava terapia, mas quando eu procurava terapia, eu chegava lá, a pessoa ela me dava práticas comportamentais para que eu começasse a fazer, alguns certos tipos de exercício. Às vezes procurava cuidar das minhas emoções, dos meus sentimentos. Mas quando o assunto era, por exemplo, religião, espiritualidade, algum conflito que eu estava tendo com a minha fé, aí o terapeuta dava 3, 4 passos atrás. Ou quando muito ele dizia que queria incluir essa parte, era zero conversa sobre isso. Na verdade, ele só me deixava partilhar mais sobre o assunto. Então, ou seja, eu tinha uma terapia que não contemplava uma parte significativa da minha vida, que era o meu espírito, o nous do ser humano, né? Então isso me incomodava. Ou então eu ia numa terapia onde se falava comigo sobre o sentido da vida, sobre coisas altas e tudo mais, mas me faltava um pouco a parte substancial, a parte do meu corpo, o soma, né? O soma. A verdade é o seguinte, né? É que a gente às vezes vai atender as pessoas na terapia e o problema da pessoa, ela não está dormindo direito. Às vezes a parte de alimentação dela está ruim. Então, ou seja como fosse, a minha experiência procurando terapia era sempre de encontrar alguém que olhava para um pedaço do Maurício e nunca para alguém que olhava para o Maurício integral. Ah, sim, mas por ter a minha religião, eu procurei também dentro da fé e dentro da religião encontrar, às vezes, algo que pudesse me abastecer. Mas a verdade é que eu encontrei, muitas das vezes, até sacerdotes, padres, desacreditados de si, né? Com uma espécie de medo de adentrar um pouco dentro das realidades psicológicas dos meus problemas. Ah, não, aqui eu lido só com a parte espiritual, né? Então, eu vou falar aqui para você de Jesus, vou falar de Deus. E parece que nós ficamos completamente também esquecidos de que os primeiros grandes terapeutas foram os padres do deserto. Na verdade, a humanidade sempre precisou de terapeutas, sempre precisou disso tudo na figura de quem? De sábios, de anciãos. Não há uma civilização que você procure, o que você encontre, que não há a figura de uma pessoa com sabedoria, de uma pessoa que possa ensinar um pouco mais, que conheça um pouco mais da realidade. Em todas as sociedades que você for, você vai encontrar isso.
E na nossa sociedade ocidental, é claro que você encontra um pouco dessa realidade na figura de quem? Dos antigos monges, dos padres do deserto. E é uma literatura riquíssima sobre o assunto, tá? Uma literatura riquíssima. Uma literatura riquíssima sobre o assunto, que trata sobretudo os vícios. Só que a verdade é que a psicologia moderna, né, o mundo moderno, tenta reinventar essas coisas, tenta rebatizar essas coisas, tenta dar novo nome para as coisas, quase que no intuito de enterrar esse passado, quase que no intuito de não aceitar ou não dar o crédito da autoria desses primeiros desbravadores, né, do pensamento, da psicologia, que foram os padres do deserto. Então, assim, essa dificuldade muito grande da gente ver a parte holística do homem. Então, eu falava com vocês na semana passada sobre essa realidade do carnaval, né? Falava com vocês um pouco sobre o que é a festa do carnaval, né? O que é essa festa, a festa do Carnevale, né? Carnevale, que é quase que uma espécie de despedida da carne antes de um período religioso que vai ser um período de uma grande contenção, né? Como é esse período agora que a gente está entrando, que é o período da Quaresma. É um período onde a gente procura olhar de uma forma especial para essa realidade material nossa, para olhar para essas nossas misérias que nós vivemos, para essas coisas que nos atacam no princípio de uma vida espiritual, né? No princípio de uma vida onde a gente começa a querer transcender e fazer eternizar os nossos amores. A primeira coisa que a gente precisa pontuar é que nós, seres humanos, nós somos felizes enquanto amamos. Amar parece ser, de alguma forma, a realidade mais profunda da vida do ser humano. O ser humano está no mundo para amar. A grande busca das nossas vidas é sempre a busca de encontrar um grande amor. Isso está bem estabilizado na literatura, por exemplo, né? Quando a gente pega as grandes histórias da literatura, as grandes histórias da literatura são sempre a história de um grande amor. Um grande amor por uma princesa, um grande amor por um príncipe, um grande amor por Deus, um grande amor por algum ideal, por uma ideologia, um grande amor por alguma coisa, ou seja, amor. Tudo se resolve nessa questão. Tudo se resolve nesse desejo do ser humano de encontrar um bem, algo que o realize e de se entregar completamente a esse bem, de se misturar com esse bem, de se transformar nesse bem durante toda uma vida. Isso aí é a dinâmica da vida humana. Nós estamos sempre em busca de um amor. Quando eu falo para vocês da personalidade humana em 3 pessoas, né? Eu gosto até... Agora tem quadro aqui, né? Eu posso até tornar a coisa um pouco mais visual para vocês aqui, né? Quando a gente fala, eu explico isso aqui para os pacientes, principalmente nos atendimentos, né? Da teoria da personalidade humana em 3 pessoas, do professor Diego. Mas observem que a nossa personalidade ela se comporta dessas três formas, né? Aqui, né? Eu não vou perder muito tempo aqui e falar com vocês assim muito sobre toda a teoria, né? A gente vai ter tempo para conversar sobre isso. Mas eu queria que vocês percebessem que a nossa personalidade ela funciona mais ou menos dessa história, né? Dessa forma aqui. Existe um Maurício no futuro, aqui, um Maurício no futuro, que nós damos o nome de roteirista. Que é um Maurício que vive de esperança. Um Maurício que olha para o futuro e que espera do futuro alguma coisa que ele tem guardado na sua memória. A gente chama de roteirista. A natureza da vida do roteirista é a esperança. A gente olha para o futuro e espera alguma coisa. Isso acontece nas realidades mais simples para as realidades mais complexas da nossa vida, né? Por exemplo, aqui eu sempre falo com vocês aqui, vou usar o mesmo exemplo que o professor Diego usa, né? Eu sempre
começo o meu dia aqui tomando um café. Por que eu começo o meu dia tomando um café? Porque eu tenho na minha memória, lá no meu passado, eu tenho na minha memória de que o café tem a possibilidade de acordar pessoas e de gerar em mim um certo prazer. Então, eu gosto de tomar café. E o café me entrega alguma coisa, eu espero alguma coisa do café. Então, eu tenho a possibilidade de fazer um roteiro futuro da minha vida, de falar o seguinte, eu vou acordar amanhã e eu vou tomar um cafezinho, para poder, antes do papo matinal, entregar alguma coisa para as pessoas que estão aqui me ouvindo. Então, existe um Maurício no futuro, que vive de esperança, e que eu chamo de roteirista. Por sua vez, se eu me olho, se eu tento me perceber, eu vou conseguir ter a clareza de ver que nem só de esperança eu vivo, que não existe somente um Maurício que está sempre no futuro, existe um Maurício que realmente sobe no palco da vida e a vive. E aí esse Maurício que vive no presente, eu chamo de personagem. E existe um Maurício que olha para o passado, né? E que está sempre avaliando as coisas, sempre julgando, fazendo juízos das coisas, e que eu chamo de crítico. Eu não vou me aprofundar muito em tudo, porque eu não quero perder muito tempo, quero me prender naquilo que é essencial que eu quero falar hoje. Né? Essas três pessoas, elas giram sempre em torno de algo que eu chamo de bem. Está aqui no meio, ó, que a gente chama de bem. O que é algo? O que é um bem? O que é um bem? Um bem é aquilo que me promete alguma coisa, que promete realizar a minha vida de alguma forma. Então o café é um bem, o dinheiro é um bem, Deus é um bem, uma torta de limão é um bem, o trabalho é um bem, a família é um bem, porque são sempre alguma coisa substancial no mundo que me entrega alguma coisa, né, que me promete alguma coisa. Então o café me promete estar um pouco mais acordado, me promete dar energia, não é isso? Ele me promete alguma coisa. Esse bem, e aqui, né, eu queria falar com vocês hoje, nesse princípio, né, nessa quaresma, falar um pouco da nossa relação desse cara aqui, ó, que vive no tempo presente com o bem. É isso que eu gostaria de tratar com vocês hoje. Existe um Maurício no presente, onde tudo acontece por ele e nada acontece sem ele, né? Essa pessoa que nós chamamos de personagem. Por quê? Porque olha só, quando eu pego o exemplo aqui do café, eu digo para vocês, por que o Maurício tem a ideia de tomar um café? Porque um dia o personagem subiu no palco, tomou o café e teve uma experiência com ele. E como eu tive uma experiência com o café, eu tenho guardado na minha memória que o café acorda pessoas, que o café é gostoso, né? Que o café é uma ótima ocasião social para uma conversa, para um diálogo, não é isso? Então, porque o meu personagem um dia subiu no palco e tomou o café, eu tenho juízos sobre o café. O meu crítico tem juízos, eu tenho uma memória sobre o café. E porque eu tenho uma memória sobre o café, porque eu tenho juízos sobre o café, eu posso fazer planos futuros de como tomar café. Eu posso fazer planos futuros de tomar café, porque um dia eu subi no palco e tomei café. Então existe na nossa personalidade essa pessoa que vive no presente. Todas as três pessoas são muito importantes, o crítico, o personagem e o roteirista. Mas existe uma pessoa na minha vida, aqui, né, uma pessoa que vive no presente, onde tudo acontece por ela e nada acontece sem ela. Que eu chamo de personagem. E esse personagem, ele vive uma íntima ligação com o bem de uma forma similar à que o roteirista vive. Se o roteirista vive essa relação com o bem através da natureza da esperança, ele espera alguma coisa desse bem. Eu espero alguma coisa do café, né? Eu espero alguma coisa daquela minha relação de trabalho. Eu espero alguma coisa da minha prática religiosa. Eu espero alguma coisa daquele investimento que eu estou fazendo. Essa é a vida do roteirista. Por outro lado, a vida do personagem é uma vida pautada no amor. Maurício, mas que amor que você está falando nessa história? Tá? Eu estou falando de um amor que faz com que nós nos transformemos naquilo que amamos.
Um amor que foi bem elucidado pelo que diz Luís de Camões, né? Quando ele diz o seguinte: transforma-se o amador na coisa amada por virtude do muito imaginar. Ou seja, por virtude de termos muitos roteiros sobre alguma coisa e colocarmos constantemente na nossa vida, no palco da nossa vida. O nosso personagem, ele vai se transformando naquilo que ele ama. Então veja, se o Maurício ama muito o café, se o Maurício está sempre se colocando na presença do café, o Maurício vai se transformar no café e o café vai se transformar no Maurício. É perceptível isso para vocês? Não fiquem muito em silêncio, não. Comentem comigo se vocês estão conseguindo acompanhar ou se está confuso o que eu estou dizendo para vocês. Para mim é muito importante esse feedback de vocês, tá? Porque eu vou entrar num assunto aqui que vai ser de uma profundidade grande e importante para a vida de vocês nesses 40 dias, nesse nosso processo. Então, me interpelem. Então veja, quando eu me coloco diante do café, quando eu vou me colocando na presença do café, eu me transformo no café e o café se transforma em mim. Quem nunca ouviu dos seus avós aquela frase que dizia assim: me diga quem tu andas que eu te direi quem tu és? Ela faz analogia, ela faz menção a essa característica do homem de amar. Porque o homem, ele tem o costume de amar aquilo que ele está na presença. Ele se tempera daquilo que ele vai se colocando na presença. Então veja, se eu ando com muitos amigos que gostam de jogar videogame, o que vai começar a acontecer comigo? Eu fatalmente vou me temperar daquela realidade. Os meus assuntos vão passar a ser esse, os meus gostos vão passar a ser esse. Por isso que existe aquele outro ditado popular que diz, né? Comer e coçar é só começar, né? Que a gente começa a gostar da coisa conforme a gente vai se temperando dela. Por quê? Porque aquilo vai se transformando em mim e eu vou me transformando naquela coisa. Então essas realidades, elas vão mudando o nosso coração, mudando a nossa mente e vai transformando, vai criando em nós essa questão. Por quê? Porque há uma propriedade em nós chamada amor. Uma propriedade que nos transforma. Só um instantinho, pessoal. Deixa eu abrir uma porta aqui que tem alguém batendo na porta. Tinha um pequenininho aqui batendo na porta. Então veja, essa é a característica do personagem. Espera aí, só um instantinho. Oi, meu amor. Vai lá que o papai tá fazendo aqui uma live agora e já volta, tá bom? Já vou lá tomar café com você, tá bom? É o Totonho daqui a pouco. Mas veja só, existe essa característica nossa, né? Essa característica do ser humano. O ser humano, ele quer amar as coisas. O ser humano, ele quer se responsabilizar nas coisas porque ele quer fazer durar os seus amores. Vocês lembram que eu sempre falo com vocês que as nossas responsabilidades nos salvam? A vovó aí babando o netinho. Vovó é fogo, cara. Vocês lembram que eu sempre falo com vocês com relação a isso? Que as nossas responsabilidades, elas nos salvam? As nossas responsabilidades nos salvam porque responsabilidade significa isso, né? Res, esponsa. Res, coisa. Esponsal. Esponsa, né? Que significa casamento. Casar-se com uma coisa. Ter responsabilidade é casar-se com uma coisa. Isso é significado da palavra responsabilidade. E por que eu digo que as nossas responsabilidades nos salvam? Porque o ser humano, ele foi feito para viver a dinâmica do amor. A dinâmica do amor é a pedalada na bicicleta. O que acontece na bicicleta quando você para de pedalar? Você cai, não é verdade? O teu equilíbrio, ele depende que você faça aquela ação que vai te mantendo de pé. Não é isso? Estão acompanhando isso? É no ato de pedalar que eu vou mantendo o equilíbrio e vou conseguindo me propulsionar para frente. Quando eu paro de fazer isso, quando eu paro de amar, a minha vida distensiona. Agora, existe um grande problema nisso tudo. Nós, seres humanos, não só amamos coisas boas. O amor, ele não nesse sentido, né?
E isso é um problema, tá, no português. É um problema gramatical no português. Porque tudo a gente chama de amor, não é isso? Então, existe o amor que eu tenho pela minha mãe, o amor que eu tenho pelo meu filho, o amor que eu tenho por Deus. Aí quando eu vou falar do McDonald's, né, tem aquele negócio, né, amo muito tudo isso, né? Eu chamo de amor aquilo ali também. Aí a música vai falar, fazer amor de madrugada, que é outro tipo de amor. Não é verdade? Mas tudo isso está no pacote da palavra amor. Então quando eu falo simplesmente amor, o que eu estou querendo dizer? Isso no português é um problema, e um problema sério, grave na nossa língua. Tá? Grave. E eu te digo isso por quê? Porque para os gregos não era assim. O grego tinha várias formas de falar sobre amor, né? O filia, o storge, o eros, o ágape. Então, existem diversas formas de amor. Então, o que é importante a gente saber? A gente saber que o amor ele é constitutivo. Algumas propriedades do amor, essa propriedade da gente se temperar das coisas, da gente se transformar naquilo que a gente ama, da gente querer fazer durar aqueles bens na nossa vida. Isso são características inerentes do amor e que estão na minha vida e estão na sua vida. Você vai se comportar assim, querendo ou não. O ser humano ele não consegue não amar. Quando a gente diz o seguinte, fulano não sabe amar, fulano nunca amou ninguém, isso guarda uma verdade porque a gente está falando de um amor puro, né? Então, de fato, aquele tipo de amor que é um amor sacrificial, de entrega, de sem querer nada em troca, aquele amor que veio à nossa mente através do mundo cristão, o amor cristão, sim, aquele amor a pessoa não consegue alcançar. Mas esse amor que eu estou falando com vocês, esse amor enquanto propriedade do ser humano, enquanto característica muito própria do ser humano, todos nós temos. Todos nós temos. Nós sempre amaremos alguma coisa. E amaremos o quê? Aquilo que escolhermos estar na presença. Aquilo que escolhermos dar nossa atenção. Então, é por isso que eu vim falar com vocês hoje aqui, por que eu estou falando do personagem. Nós estamos entrando num período quaresmal. E o que se propõe na quaresma, né? Porque começa a virar um monte de discussão ali, começou na quarta-feira de cinzas, eu queria falar isso com vocês na quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinzas começa aquela discussão de internet, né? Não interessa, eu vou fazer meu jejum de fofoca e isso é muito mais importante do que eu não comer carne, né? Mais importante do que fazer meu jejum e minha abstinência de comida é eu fazer o jejum e a abstinência de falar mal do próximo. Porque o importante é ser uma boa pessoa. Meu caro, é o seguinte, quando você começa a falar isso você me demonstra que você não está entendendo nada de antropologia. Você não está entendendo nada de como funciona o ser humano. Você não está entendendo nada do que eu acabei de explicar para você agora, quando eu dizia para você que apesar da tua personalidade ter um roteirista e ter um crítico, tudo ganha uma grande tensão na figura do teu personagem, daquela pessoa que está realmente presente no mundo. Eu posso dizer para você o seguinte, olha, eu tenho várias ideias na minha cabeça, vários projetos na minha vida de tratar melhor a minha esposa em casa, de cuidar melhor do meu marido. Mas quando chega na prática, eu sou uma pessoa grossa, eu sou uma pessoa estúpida, eu sou preguiçoso para poder atender às necessidades do meu cônjuge. Eu tenho vários projetos na minha cabeça aqui de trabalho. Beleza, mas eu não tiro nada da minha cabeça e não coloco nada no papel. Esse projeto simplesmente nunca existiu. Ele nunca criou uma materialidade no mundo. Ele nunca passou a ser. Ele nunca deixou de ser potência e virou ato. Ele sempre ficou no campo das ideias. Então tudo nessa vida ganha substância mesmo quando o personagem entra em campo. Quando a gente realmente ama alguma coisa. Só que nem sempre nós amamos coisas boas. E quando amamos coisas ruins, vamos criando novas naturezas, né? Vamos nos transformando naquilo ali. E a isso nós chamamos de vício. Veja, quantos de nós perdemos completamente o filtro na nossa alimentação? Vivemos realmente uma vida com um espírito de gula, né? Como se tudo na vida fosse um objeto que devemos devorar e extrair daquilo um prazer. E isso é a gula. A gula não é comer demais. A gente acha que gula é isso, né?
A gula é comer demais. Não. Os monges antigos definiam 3 tipos de gula, por exemplo. O que eles chamavam de gastrimargia, por exemplo, loucura do estômago. O que é a gastrimargia? É esse desejo de comer em excesso, de ter a sensação de empanturramento para poder cessar aquela tensão que me convoca a comer. Então existe sim um vício que é comer demais, que é a gastrimargia. Mas existe um outro vício que está dentro da esfera que nós chamamos de gula, chamado laimargia, que é essa coisa da loucura, margia, lai, da boca. Por quê? Existe uma gula que faz a gente querer comer coisas gostosinhas o dia inteiro. Que faz a gente ficar insatisfeito quando o prato não tem o tempero que a gente gosta. Meus amigos, todas essas coisas são realidades que nos escravizam. Todas essas coisas são amores baixos que não realizam a nossa vida. Todas essas coisas, em última instância, são barreiras infindáveis que nos afastam de Deus e da realização do ser humano. A gula é um pecado hoje que a gente fala muito pouco dele. Muito pouco. Todas essas coisas, quando a gente fala, quando a igreja nos ensina de deixar de comer carne, existe uma ciência por trás disso. Uma ciência que talvez não é uma ciência moderna, que se comprova que a carne é isso, a carne é aquilo, mas ela tem um espírito por trás. Algo que eu não posso provar cientificamente para vocês, mas tem toda a carga de uma experiência. Por exemplo, no dia de abstinência de carne, hoje inclusive é um dia de abstinência de carne, na sexta-feira. Na quarta-feira de cinzas é um dia de abstinência de carne. A gente evita de comer, a gente não come carnes de sangue quente, né? Como é o caso, por exemplo, do boi, do frango. A gente só vai comer peixe, por exemplo, um ovo, uma coisa dessa. E por que se faz isso? Porque empiricamente se percebeu, né, o quanto que essas carnes, elas de alguma forma ativam um pouco mais o lado luxurioso do homem, por exemplo. Ah, Maurício, qual é a prova científica para isso? Não sei, não tem. Pode até ser que alguém tenha estudado isso e já tenha visto isso, mas isso é a experiência de alguns anos. A gente faz jejum, a gente faz abstinência para que a gente prepare melhor os gritos do nosso corpo, para que a gente não tenha esse TDAH espiritual, sabe? Quando tudo está chamando a nossa atenção, a gente não consegue dar atenção a nada. O período da Quaresma é um período que nós precisamos começar a olhar para Deus, olhar para a nossa vida de conversão, olhar para a finitude da nossa vida e falar o seguinte: cara, eu vim ao mundo, eu sou pó e pro pó eu hei de voltar. Eu estou no mundo e a morte um dia vai chegar para mim. Seja sincero com você mesmo. Quantas vezes você colocou o olhar da tua vida na morte? Não é um medo apavorado da morte. Isso não é um memento mori, né? Não é a verdadeira meditação da morte. Mas quantas vezes você realmente colocou o olhar de tipo assim: não falta tanto tempo para mim nessa terra, para que você pudesse olhar para trás depois disso e enxugar os excessos da tua vida, para que a tua vida pudesse amar não mais qualquer coisa, mas amar as coisas essenciais, amar aquilo que realmente importa. Por que será que nós passamos uma vida inteira num frenesi de trabalho e esquecemos da nossa família? E quando vemos, nossos filhos já estão com seus 17, 18 anos. Por que será que esse tipo de coisa acontece? Por que será que esse tipo de coisa acontece também daquela pessoa que passa a vida inteira procrastinando, se entregando a pequenos prazeres, e quando olha assim, de repente fala assim: caraca, eu não fiz nada de valor na minha vida, eu não produzi nada que interessa. Por que a gente se perde nesses frenesis? Porque a gente nunca crava uma estaca do final da nossa vida e a gente diz assim: eu tenho um tempo daqui até aqui para realizar isso. O ser humano precisa a todo instante de medidas para isso. Quando você vai fazer uma corrida, né? Eu estou lá no quartel e eu vou fazer uma corrida, há uma diferença significativa
né, quando você vai correr, por exemplo, 100 metros ou 3.200 metros. Inclusive tem uma cena engraçada, né, na época que eu era aspirante, um rapaz que ele tinha problemas, né, de físico, né, não conseguia correr muito bem, e aí certa vez colocaram ele para correr uma corrida de fundo. Só que ele não tinha um grande preparo físico, não tinha estudado a prova e ele achou que era uma corrida de 100 metros. Então quando deu a largada, todos aqueles grandes atletas, né, daquela prova, começando ali o seu jogo, e ele deu um tiro, né? Caraca, só que a prova era de 400 metros. O que aconteceu? Quando chegou nos 200 metros, ele já estava botando a língua para fora e os caras vieram passando ele. Então aquilo foi uma piada que só todo mundo morria de rir. O cara parecia um cavalo paraguaio, né? Largou na frente e depois foi alcançado. E por que isso acontece? Porque ele não tinha a noção do final. Então isso acontece também com a nossa vida. Esse tempo de quaresma, né? Esse tempo que nós estamos vivendo agora de 40 dias, esse número 40 ele é muito simbólico. Ele é muito simbólico. Quando a gente olha, Jesus ficou 40 dias no deserto. O povo de Deus passou 40 anos cruzando o deserto. Elias precisou de 40 dias para subir o monte. Moisés subiu em 40 dias o monte também para receber lá as leis de Deus. Esse 40, o que é isso? A duração de uma geração, a duração de uma vida. Vai lá, Raíssa, vai com Deus. Depois você assiste o gravado, tá bom? É o tempo de uma geração, o tempo de uma vida. Isso que significa a quaresma. Vê se melhorou aí, pessoal. Tá, perfeito. Perfeito. Estão conseguindo me ouvir bem? Acho que tinha dado uma travada, não foi? Já estou concluindo já. Só me diz aí se vocês estão ouvindo bem. Então o que são esses 40 dias? São o tempo de uma geração, o tempo de uma vida. Nós devemos passar a vida nesse mundo. Beleza, obrigado, Jojo. Nós precisamos viver esses 40 dias, né? Fazendo o quê? Fazendo aquilo que nos prepara para o verdadeiro amor. Quando ainda não somos capazes de amar verdadeiramente, nós precisamos fazer penitência. A penitência, eu falo isso muito para os casais que eu atendo aqui. Sobretudo quando acontece dentro do casamento a traição. E precisa da força maior de um dos cônjuges. E ele me pergunta, poxa Maurício, mas o que às vezes ela ou ele, né? O que eu preciso fazer para reconstruir meu casamento? Eu falo, você precisa fazer penitência. Sabe por quê? Você precisa fazer penitência porque o amor sumiu da sua casa. E o caminho de reconstrução do amor é um caminho de penitência, é um caminho de sacrifício. É uma entrega que eu faço quando eu ainda não sou capaz de amar. Hoje, meus amigos, a nossa vida e o primeiro grande combate desses 40 dias que nós vamos viver é um combate contra a carne. Nós temos três grandes inimigos, né, nessa terra: a carne, o mundo e o demônio. Não, eu não vou falar do mundo e do demônio agora. Antes da gente se preocupar com os arqui-inimigos, precisamos se preocupar com os pequenos inimigos. Com o pequeno inimigo, que se ele nos domina, esses outros dois não precisam nem entrar em cena. O primeiro grande inimigo somos nós mesmos. É a nossa própria carne. É a nossa própria tendência mal direcionada de amarmos qualquer coisa, de amar as coisas mais idiotas do mundo e de prender o nosso coração em pequenas coisas, esquecendo da finalidade máxima da nossa vida. Lembre da última semana que falamos lá no nosso papo matinal, nós homens somos insãos, ou seja, aquele que esquece, um ser esquecente. Essa é a característica nossa. Nós esquecemos das coisas principais da vida, nós esquecemos das coisas fundamentais da vida. Então nossa primeira luta é essa luta contra a idolatria que nós temos da nossa vida.
É a idolatria do nosso conforto. É a idolatria do nosso prazerzinho gastronômico. É a idolatria que a gente tem do prazer sexual, sabe? Dessa forma, da gente olhar para as pessoas e querer extrair das pessoas um objeto de prazer. Da gente olhar para os outros como se os outros devessem nos servir de alguma forma. Essa é a nossa luta. Essa é a nossa luta inicial. Por isso eu digo para vocês, tudo começa pelo personagem. O nosso personagem, ele vive hoje uma relação com o bem. Uma relação com o bem destemperada, sem temperança. A gente se tempera demais das coisas. Se tempera demais de Netflix. Se tempera demais de comidinha de junk food. Se tempera demais de belisquinho durante o dia. Se tempera demais de sorvetinho e chocolate para consolar meus traumas emocionais. Se tempera demais de idazinhas ao shopping porque tá meio deprimido para poder ficar comprando coisinhas, bugigangas e coisas que saciem o meu prazerzinho. As 3 grandes lutas da esfera da carne: gula, luxúria e avareza. Os remédios contra isso, meus amigos, estão aí há 2000 anos. Jejum, esmola e oração. Jejum, esmola e oração. Jejum, esmola e oração. Eu vou te dar um nome mais bonito. Vamos fazer aqui uma dieta cetogênica, porque aí eu vou ficar... vai ativar tais coisas no meu cérebro. É verdade essa parada, né? Existe a dieta, porque a dieta tem um propósito, né? A Bruna está aqui conosco aqui, a Nutri Bruna Cardoso. Não sei se ela ainda está aqui conosco, mas ela, uma grande conhecedora do assunto, né? Ela sabe muito bem. A dieta ela tem um propósito. A gente às vezes precisa melhorar o nosso corpo, um foco bem voltado, né, para a nossa parte de saúde. Mas o que eu estou falando aqui é que há esses outros benefícios. O jejum intermitente, né? A gente quer falar sobre essas coisas, né? Ótimo, não sei o quê. Mas a verdade é que isso também são certos nomes novos para uma prática que já existe há muito tempo. E que apesar da gente não ter ali ainda a capacidade na época de provar cientificamente certas coisas, os homens do passado, né? Os nossos antepassados, eles eram muito mais atentos do que nós. E eles tinham a capacidade de perceber muito mais o comportamento do seu corpo em relação a como ele se comportava durante o dia. Então era fácil para um monge perceber que se ele comia muito carboidrato, se ele comia muitas coisas que dão um certo tipo de prazer ali para ele ficava sonolento na oração. Se ele comia muito à noite antes de dormir, ele tinha sonos mais pesados, às vezes pesadelos, às vezes coisas que que o chamavam a tentação, o chamavam a lascívia. Ou ele percebia também que quando ele enchia demais o seu estômago, ele ficava pesado para o combate espiritual que ele precisava ter diante de uma tentação. Meus amigos, o tempo de Quaresma é o tempo de ampliar essa vigilância. É o tempo de fazer crescer em nós uma consciência maior. É fazer estarmos mais presentes. O grande papel do crítico na nossa personalidade é saber as coisas, né? É fazer juízos das coisas. Mas o grande papel da consciência é fazer julgamentos. Se o crítico nos mostra aquilo que nós sabemos, a consciência nos ensina que sabemos que sabemos. É ter essa consciência de olhar a nossa vida, né? É a capacidade de olhar a nossa vida como se ela estivesse acontecendo diante de um teatro. Vendo os 3 personagens no palco, as 3 pessoas no palco. O personagem, o crítico e o roteirista. Vendo a nossa vida de uma forma mais completa. Esse é o papel da consciência. A Quaresma é esse tempo de acordar. É esse tempo da gente olhar com um olhar mais completo e extrair a verdade daquilo que está acontecendo no nosso dia a dia. É conseguir dominar a um primeiro passo esses pequenos vícios que nos dominam. Até quando tu vai ficar na tua vida, cara, se remediandozinho com pornografia, se remediando com docinho na madrugada, sabe?
fugindo das questões verdadeiras do teu coração, de que o teu coração ele busca incessante um amor que o complete, e um amor que jamais repousará enquanto você não o encontrar. Enquanto você não o encontrar. É por isso que nós fazemos práticas penitenciais na Quaresma. As práticas penitenciais da Quaresma, elas são o movimento humano de quem deseja amar, mas ainda não ama. Mas ainda não sabe amar. Esse é o movimento da penitência. E aí eu te pergunto hoje, para a gente poder iniciar esse final de semana, começar essa sexta-feira hoje, que é um dia de jejum e penitência, as quartas e sextas são dias de jejum e penitência. De uma forma mais clara, sexta-feira principalmente, porque nós sempre rememoramos na sexta-feira a paixão do nosso Senhor. E aí eu digo para vocês, quais são as práticas que você adotou no teu dia? Para hoje? Qual é o teu plano para os seus 40 dias? Vai ser mais um ano que você vai criar aqueles objetivos fosfóricos, tipo, eu não vou fazer fofoca, eu vou ficar 40 dias sem tomar Coca-Cola. Quando vai ser que você realmente vai entrar, de verdade, cortando na tua carne aquilo que te dói realmente? Não, olha só, há uma diferença nessa prática do jejum, tá? Eu vou falar isso com vocês de uma forma mais prática depois. Hoje é só uma live iniciando esse tempo da Quaresma. Existe uma diferença entre o que é jejum, o que é abstinência e o que é safadeza da tua parte mesmo, entendeu? Por exemplo, não existe essa coisa de eu vou fazer jejum de falar mal do próximo. Falar mal do próximo, né, é pecado, pô. É uma coisa que tu tem que parar mesmo, pô. Tem que parar, é pecado, tá errado, pô. Tá errado, isso te faz mal, isso diminui em você a graça habitual que existe no teu coração. Isso diminui em você a graça habitual. Entendeu? É isso que acontece com você. Então, meus amigos, é um tempo da gente escolher boas práticas, boas coisas que nos temperem novamente, que temperem o nosso personagem, para que a gente possa viver uma relação com esse bem que está no meio, uma relação muito mais saudável, muito mais inteira, de coração muito mais aberto. Beleza, meus amigos? Não vou me estender muito mais, a gente deixa para as próximas lives, tá? Desejar para vocês aí uma excelente sexta-feira, um excelente início de Quaresma. O sacrifício, ele não pode ser um sinônimo de tristeza. O sacrifício, ele tem que ser visto com a alegria, com a expectativa de quem está fazendo a penitência, né, de quem está fazendo o sacrifício na esperança de construir esse grande amor. Beleza? É isso que eu queria deixar para vocês hoje aqui. Um grande abraço e até segunda-feira no nosso Papo Matinal, tá bom? Um grande abraço para vocês, bom final de semana e fiquem com Deus.